Então, falamos até aqui de dois tipos de abordagens, dois tipos de modos de estudar a língua. Um modo descritivo, gramática descritiva, um modo prescritivo, gramática prescritiva ou normativa. Um outro sentido em que o termo gramática é utilizado é para se referir às próprias características identificadas pelos estudiosos da língua. As próprias características que a língua tem. Então, quando alguém diz, por exemplo, que o português brasileiro possui uma gramática do tipo SVO, enquanto o latim possui uma gramática do tipo SOV. Ou seja, o português brasileiro possui uma gramática do tipo sujeito, verbo, objeto, enquanto o latim possuía uma gramática do tipo sujeito, objeto, verbo. Então, essa frase se refere ao tipo básico da estrutura da frase nessas línguas. A estrutura mais recorrente, mais neutra, mais básica em português é SVO e em latim é SOV. Quando a gente usa uma frase desse tipo, a gente não está usando o termo gramática como modo de estudar a língua. A gente está usando o termo gramática como sinônimo das próprias regras que a língua tem. A língua possui essas características. Então, um conjunto de propriedades, de regras, de modo de funcionamento da língua é chamado de gramática também. Nesse sentido, basicamente, nós estamos opondo gramática, na verdade, como conjunto de regras da língua, a vocabulário. Uma coisa é o vocabulário da língua, uma coisa é o léxico da língua, ou seja, o conjunto de itens que aquela língua tem, o conjunto das palavras que essa língua tem, e outra coisa é o conjunto de regras de como essas palavras devem ser articuladas entre si, como elas devem ser combinadas entre si para montar frases, para montar estruturas maiores. Então, nesse terceiro sentido, gramática se opõe a vocabulário, ou léxico, ou inventário. Mas mesmo nesse terceiro sentido, há alguma variação no uso. Porque quando a gente se refere às regras de combinação dos elementos, geralmente a gente está falando da sintaxe. Ou seja, o modo de combinar as palavras para formar uma frase. Então, muitas vezes o termo gramática é usado como sinônimo de sintaxe versus todas as outras áreas da língua. Mas, na verdade, não é só a sintaxe que abrange regras de combinação. A morfologia também tem regras de combinação. Então, é muito frequente também usar gramática, nesse terceiro sentido, para se referir às regras sintáticas e morfológicas. As regras morfossintáticas, por oposição a todo o resto. Só que no nível sonoro, também existe a mesma distinção entre o que é o conjunto de elementos, o conjunto de sons existentes naquela língua, e qual é o conjunto de regras para combinar esses sons. Como esses sons podem ou não podem ser combinados. Isso diz respeito à fonologia. Então, também é possível utilizar gramática para se referir ao conjunto de regras de combinação da língua, abrangendo as regras sintáticas, morfológicas e fonológicas, versus todo o resto. Então, nesse sentido, o conjunto de regras sintáticas, morfossintáticas e fonológicas é a gramática da língua, enquanto o conjunto de sons da língua, o conjunto de palavras da língua e o conjunto de morfemas da língua é uma espécie de inventário dos itens. É uma espécie de vocabulário em sentido bem amplo. Notem, nesse sentido, que há um crescimento em círculos, né? A gramática da língua, na verdade, seria sempre a sintaxe, morfologia e fonologia. Mas muitas vezes se usa apenas no sentido de sintaxe, um subconjunto disso, ou apenas de morfossintaxe. Então a gente tem um crescimento de gramática apenas como sintaxe, ou como morfossintaxe, ou como morfossintaxe barra fonologia. Se essas distinções entre sintaxe, morfologia e fonologia não estiverem claras, isso é tema para uma outra aula ou para um outro vídeo.
O importante aqui é perceber que quando alguém diz que a gramática do inglês coloca o adjetivo antes do substantivo e a gramática do português coloca o adjetivo depois do substantivo, a gente está falando das características que a língua portuguesa ou inglesa tem em si, independente da abordagem que você utilize para tratar dessas características. O quarto tipo de conceito de gramática que a gente vai citar nesse vídeo é o conceito de gramática internalizada. E é muito importante a gente ter em vista que gramática internalizada não se refere a um tipo de estudo da língua, não se refere a um modo de estudar a língua. Ele se parece com o sentido de característica da língua, mas ainda assim é importante a gente fazer essa distinção. Porque gramática internalizada é um conceito formado por Chomsky, é uma hipótese levantada por Chomsky, com base na ideia de que a língua, o fenômeno língua, na verdade, é um fenômeno mental, é um fenômeno de natureza psicológica e mental, não é um fenômeno essencialmente social, na visão dele, é um fenômeno essencialmente psicológico e mental, e ele é externalizado através do desempenho linguístico, através do uso linguístico, mas a ideia básica de Chomsky é que a língua não é um conjunto de comportamentos que as pessoas adotam, mas sim um conjunto de propriedades, um conjunto de regras que o falante internaliza, ou seja, no período de aquisição da linguagem, ao ser exposto a uma língua, o falante está depreendendo quais são as regras daquela gramática, as regras daquela língua, mas ele está fazendo com que essas regras passem a fazer parte da sua psicologia. Essas regras passam a ser codificadas na mente desse falante. É mais ou menos como se um software fosse construído dentro da mente do falante e esse software tem, na verdade, as regras de funcionamento da língua, como essas regras vão interagir para produzir as frases da língua. Então, isso se parece com o conceito anterior, o conceito de gramática como as características, as regras que existem na língua. Só que a diferença é que Chomsky está enfatizando a natureza mental dessas regras e, consequentemente, a natureza individual. Gramática é algo que está na cabeça de cada falante particular. E, nesse sentido, a gente também tem que ter em vista que é uma hipótese. É uma hipótese sobre o funcionamento da psicologia humana e da linguagem humana. É uma hipótese no sentido de que não temos como abrir a cabeça de alguém e encontrar escrito lá em uma parte do cérebro, aqui está a gramática internalizada. É uma hipótese, ela tem várias evidências a seu favor. Alguns linguistas concordam, outros discordam, outros são neutros com relação a isso, mas essencialmente é uma hipótese sobre o funcionamento da linguagem humana. Antes de concluir esse vídeo, é preciso deixar claro que existem alguns outros usos da palavra gramática dentro da linguística, mas geralmente esses usos são usos derivados do segundo sentido que a gente viu. São tipos de gramáticas descritivas. Por exemplo, existe o conceito de gramática histórica. O que é uma gramática histórica? Uma gramática histórica é uma gramática descritiva voltada para a história das línguas, voltada para descrever as propriedades que a língua manifestou ao longo do tempo, descrever as mudanças que a língua sofreu com o passar do tempo. Existe também o conceito de gramática textual. O conceito de gramática textual é uma tentativa de fazer uma gramática descritiva, mas de propriedades que são chamadas de textuais, no sentido de que elas vão além das fronteiras da frase. São propriedades que ultrapassam as fronteiras da frase, que fazem com que uma sequência muito maior de frases funcione como uma mensagem coerente e coesa. Então, a gramática textual é apenas uma gramática descritiva voltada para o aspecto textual da linguagem humana. O próprio termo gramática gerativa,
que é o nome de uma teoria da linguística, uma teoria linguística específica, a teoria criada por Chomsky, se refere a exatamente uma teoria. Um modo de tentar descrever a linguagem humana e explicá-la. É apenas um dos vários tipos de gramática descritiva que existem. Sendo que esse tipo de gramática está comprometido com a hipótese da gramática internalizada, mas é essencialmente um modo de tentar descobrir como é que a linguagem funciona de fato e não a tentativa de dizer como ela deveria funcionar. Então, nesse vídeo a gente fica por aqui. Até o próximo e Deus abençoe vocês.